Seja ao maratonar uma série, malhar na academia ou até mesmo ao fazer uma tatuagem aqui no Brasil, existe um imposto em comum por trás de tudo isso. Hoje, a gente vai desvendar o que é o Imposto sobre Serviços, o famoso ISS. Vamos começar com uma pergunta para a gente pensar junto. O que gigantes do streaming como Netflix e Spotify, uma academia de bairro e até um estúdio de tatuagem têm em comum? A resposta pode surpreender, e ela revela o quão presente um certo imposto está no nosso dia a dia. Se a resposta que veio à mente foi impostos, o raciocínio está certíssimo. Todos eles estão ligados pelo Imposto sobre Serviços. É um tributo que, abrange quase toda a transação de serviço que acontece no país. Ok, então já deu para perceber que o IS está em todo lugar, né? Agora vamos mergulhar um pouco mais fundo para entender o que esse imposto realmente é e de onde ele surgiu. A base de tudo está numa lei federal, a Lei Complementar 116. Isso é bem importante, porque apesar de um imposto ser municipal, essa lei cria uma espécie de esqueleto nacional. Ela traz uma lista mestra de serviços que podem ser tributados por todos os municípios do Brasil. Certo. Então, para quem presta ou contrata um serviço, a pergunta de $1 milhão é: quando exatamente o ISS entra nessa história? Olha, segundo o Supremo Tribunal Federal, a regra é para ser simples. Se o serviço está na lista oficial da lei, pague ISS. Se não está, não paga. Acontece que tem um detalhe. É permitida uma interpretação extensiva. Isso quer dizer que atividades que são muito parecidas com as que estão na lista também podem acabar sendo tributadas. E aí é que às vezes começam as discussões. E dá uma olhada em como essa lista é ampla. Ela vai desde serviços supermodernos, como o desenvolvimento de games, até coisas bem tradicionais, como serviços funerários, passando por eventos, advocacia e até coleta de lixo. É bem abrangente mesmo. Agora, vamos para um ponto que gera muita, mas muita confusão no sistema tributário brasileiro. Qual a diferença entre o ISS e o outro grande imposto, o ICMS? A principal diferença é essa. O ISS é um imposto do município e focado em serviços, uma consulta médica, o conserto de um carro. Já o ICMS é um imposto do Estado, e o foco dele é a circulação de mercadorias, tipo quando se compra um celular. O ICMS também pega alguns serviços específicos, como transporte entre estados e telecomunicações. São dois universos bem diferentes. Por exemplo, quando alguém assiste a um filme num serviço de streaming ou usa um software que foi desenvolvido sob encomenda, o imposto que está ali embutido é o ISS. E aqui tem um exemplo que ilustra isso muito bem. Sabe quando uma farmácia de manipulação prepara um remédio específico seguindo uma receita? Isso é visto como uma prestação de serviço, portanto, incide ISS. Agora, se na mesma farmácia for comprado um medicamento padrão, daqueles que vêm na caixinha, prontos na prateleira, aí a história muda. Isso é uma venda de mercadoria, e o imposto que entra em cena é o ICMS. É a diferença clara entre um serviço personalizado e um produto pronto. Muito bem. Entender o que taxar é só metade do caminho. A outra metade, que às vezes é até mais complicada, é saber onde esse imposto deve ser pago. A regra geral parece bem direta, né? O imposto deve ser pago para o município onde o prestador do serviço tem o seu estabelecimento. Mas, como quase tudo no direito tributário brasileiro, as coisas nem sempre são tão simples assim. E aqui vem o pulo do gato. O artigo 3º da lei traz mais de 25 exceções a essa regra geral. Por exemplo, em uma construção, o ISS não vai para a cidade sede da construtora, ele fica na cidade onde a obra está acontecendo. Outro caso, planos de saúde. O imposto é pago no município onde o beneficiário mora. A lógica por trás dessas exceções é levar o dinheiro do imposto para o lugar onde o serviço é de fato consumido. Para fechar a parte técnica, vamos falar de números. Afinal, como é que se calcula esse imposto na prática? O ponto de partida do cálculo é o preço do serviço. Esse valor é o que chamamos de base de cálculo. É bem padrão para impostos sobre consumo. O valor da transação é o que importa. A lei federal estabelece um piso para a alíquota do ISS, 2%. Nenhum município pode cobrar menos que isso. A ideia é evitar a chamada guerra fiscal, em que cidades ficariam baixando impostos sem parar só para atrair empresas. E da mesma forma, existe um teto. A lei impede que qualquer município cobre mais do que 5%. Isso serve para proteger os contribuintes de uma carga tributária muito pesada. Então, o ponto central aqui é o seguinte: cada um dos mais de 5.000 municípios brasileiros tem a liberdade de fixar sua própria alíquota de ISS, contanto que ela fique nesse intervalo, entre 2% e 5%. Na prática, isso significa que o mesmo serviço pode ter um custo final diferente, dependendo da cidade.
Bom, depois de passarmos por todos esses detalhes, vale a pena dar um passo atrás e pensar: por que tudo isso realmente importa? O ISS é simplesmente um dos pilares que sustentam as prefeituras. O dinheiro que vem dele ajuda a pagar por serviços públicos essenciais, como a manutenção de praças, iluminação pública e até mesmo parte da saúde e da educação em milhares de cidades por todo o Brasil. E isso tudo nos leva a uma reflexão final. Numa era de streaming, trabalho remoto, serviços de inteligência artificial, coisas que não têm fronteira física, como é que uma lei tributária, que se baseia numa lista fixa e em localização física, consegue se manter relevante? Esse é um dos grandes desafios do sistema tributário brasileiro hoje, e a resposta para essa pergunta vai, com certeza, moldar o futuro da economia digital no país.